Então, sem mais delongas, vamos começar a falar um pouquinho a respeito da planta Comigo Ninguém Pode. Assim, pessoal, esta planta aqui vocês já devem ter visto em algum local aí, em algum jardim, em alguma casa, ou até mesmo vocês podem estar cultivando essa planta aqui. É uma planta bastante ornamental, como vocês estão vendo, é escolhida com frequência para decorar jardins, interiores de residência, porque ela apresenta essa característica nas folhas dela que realmente chama muito atenção. Esta planta também é carregada de uma crença. Assim como a espada de São Jorge, existem pessoas que acreditam que ela é capaz de espantar mal-olhado e maus espíritos. E ela também tem a fama de ser uma excelente purificadora de ar, por isso é comumente utilizado no interior de residências. Então vamos falar um pouquinho a respeito dos cuidados com a planta Comigo Ninguém Pode. Eu já vou adiantando para vocês que é uma planta relativamente fácil de ser cultivada. Essa planta que vocês estão vendo foi adquirida há 1 mês e meio a 2 meses atrás. Ela aqui já está saindo uma folhinha nova. Quando eu e a patroa fomos até a floricultura e visualizamos essas folhagens magníficas aqui, de cara a gente já se apaixonou pela planta. É uma planta que não necessita de muitos cuidados, ela precisa de luz indireta, então evitem deixar ela no sol contínuo, né? Na luz solar contínua. Com temperaturas até 28 graus, ela se adapta muito bem. Ela gosta de solo úmido, mas não encharcado. Percebam a diferença, né? Não encharquem o solo, porque isso pode ocasionar o apodrecimento das raízes. É válido aqui no fundo do vasinho vocês colocarem um pratinho com algumas pedrinhas e uma aguinha ali, tá? Só aqui no fundo do vaso, não encharcar a planta. O substrato que ela adora é o substrato bem drenado e rico em matéria orgânica, então não é aquele substrato muito arenoso e também não é aquele substrato compacto. É uma planta que no verão e na primavera tem um crescimento muito ativo, mas no outono e no inverno ela diminui um pouquinho a evolução dela. Se vocês perceberem que a planta de vocês está apresentando amarelamento nas folhas, verifiquem se o solo não está muito encharcado. Se o solo estiver encharcado, diminuam as regas e façam a poda das folhas para manter a planta com aquela aparência sempre vívida. Um outro detalhe que pode contribuir muito para uma boa aparência da planta de vocês é fazer limpezas periódicas aqui nas folhas dela, tá? Então, peguem um paninho úmido, passem aqui, limpem, tirem aquele pó acumulado, aquela sujeira. Isso vai manter as folhas da planta sempre brilhantes e bonitas. Para fazer mudas da planta Comigo Ninguém Pode, não tem muito mistério, pessoal. São duas formas. Uma delas, cortar um pedaço aqui da folha com um caule, né? Aproximadamente 4 dedos. Você faz a poda aqui da folha, coloca em um recipiente com água para enraizar, ou podem fazer também diretamente no substrato em algum recipiente. A outra forma é através do caule aqui embaixo. É removido um pedaço do caule e feito o transplante para um outro recipiente, um vaso também com substrato. Então existem essas duas formas. Agora vamos falar um pouquinho a respeito das curiosidades que envolvem a toxicidade dessa planta aqui. Nem tudo são flores, né, pessoal? Ela é uma planta lindíssima, mas ela tem esse pequeno detalhe. Ela é uma das plantas mais tóxicas que existem. Ela e a planta copo de leite são uma dupla que ganha disparado nesse quesito de toxicidade. É interessantíssimo que vocês controlem o ambiente onde vocês vão deixar essas plantas. Justamente por conta das crianças, existe uma grande possibilidade de crianças ingerirem, morderem essa planta aqui. Já vou explicar para vocês uma situação que eu enfrentei, vou falar para vocês daqui a pouquinho, justamente relacionada a isso.
E como eu dizia para vocês, o ambiente onde essa planta está é muito importante, tá? Então tenham cuidado com os filhos de vocês, com crianças aí perto, porque um local inadequado para esta planta aqui pode ocasionar algum acidente. Explicando de forma superficial como funciona a toxicidade da planta Comigo Ninguém Pode. Eu falo de forma superficial, pessoal, porque o assunto é muito mais profundo do que eu vou falar aqui, mas eu vou tentar explicar da melhor forma que eu conseguir. Aqui, a olho nu, nós não conseguimos visualizar aparentemente nada de diferente, né? Somente os desenhos que compõem a planta, mas microscopicamente veríamos aqui alguns cristais que são formados por uma substância chamada oxalato de cálcio. Esses cristais, eles têm formato de agulha, então eles têm formato pontiagudo, que em contato com a boca, com a ingestão, eles causam perfurações, mas até então, tranquilo, apenas isso. O detalhe está no caule da planta. Por quê? Porque o caule da planta é que possui a produção da substância tóxica que, juntamente com a perfuração dessas pequenas agulhas que existem aqui na folha da planta, causam, né, alguns sintomas, como salivação excessiva, dor e queimação na boca, inchaço, ou bolhas, e pode causar até uma asfixia. Então, por isso que eu digo para vocês, eu repito, cuidado onde vocês colocam essa planta. Eu vou contar uma história que há muito tempo aconteceu. Eu tinha aproximadamente uns 4 anos, 5 anos de idade. E a minha avó, ela tinha uma dessas plantas aqui no jardim dela. E o que acontece? Quem já viu aqueles canudinhos de galhos de mamoeiro vai perceber que aqueles canudinhos eram ocos por dentro. O que nós fazíamos quando nós éramos crianças? Nós cortávamos aqueles canudinhos, mergulhávamos ele em sabão em pó e fazíamos bolinhas de sabão e soprávamos, aquelas bolinhas de sabão ficavam voando, né? A gente vê isso hoje em dia com alguns brinquedos aí que as crianças utilizam. Então nós fazíamos isso com os galhos de mamoeiro. Só que em um belo dia eu estava sozinho e não existiam esses galhos de mamoeiro mais. A gente já tinha utilizado eles para as nossas brincadeiras, todos eles, não tinha mais. E eu olhei, bati o olho nessa planta aqui, olhei esse galinho dela aqui, com 4, 5 anos de idade, eu olhei esse galinho dela e pensei, vou cortar um galinho desse daqui para fazer o meu canudinho para soprar minhas bolinhas de sabão. O que acontece? Na primeira tentativa, o que foi? Eu fui tentar cortar com os dentes esse caule aqui para fazer a remoção do galho para utilizar. E qual o sintoma que eu me lembro dessa época? Eu era muito pequeno, como eu expliquei para vocês. Queimação na boca, ardência e queimação. Eu tive sorte, né? Poderia ter sido mais agravante. Eu não tive asfixia, mas eu poderia ter evoluído por uma asfixia. Então, por isso que eu repito para vocês, cuidem o local onde vocês deixam a planta, cuidem as crianças. De forma resumida, o vídeo de hoje era esse. Se vocês gostaram do vídeo, peço humildemente, novamente, que se inscrevam no canal, ativem as notificações, curtam, comentem. Devo agradecer novamente aqui as pessoas que estão se inscrevendo. Se gostaram do vídeo, deixem um like. Se não gostaram do vídeo, deixem um dislike. E também comentem o porquê vocês não gostaram. Isso pode me ajudar a melhorar os próximos vídeos aqui do canal. Certo, pessoal? No vídeo de hoje era isso. Agradeço a todos por terem assistido. Um grande abraço. Até a próxima.